Boa noite para você de casa. Sejam bem-vindos a mais um programa Opinião em Debate. Hoje estamos aqui com profissionais da área bucal, da área dentária. Vamos falar de implantes. A gente sabe que o sorriso, é a porta de entrada para todas as conquistas, seja ela de emprego, uma conquista amorosa. Hoje a gente vê no mercado facetas, implantes e as lentes, mas hoje, especificamente, vamos tratar desse assunto, que é o implante, com o Dr. Henrique Taniguchi. Obrigada, Dr. Henrique. É um prazer estar aqui, hein? E com a doutora Luana Mota. Muito obrigada, doutora Luana. Boa noite. E vamos começar perguntando para o Dr. Henrique a pergunta clássica, Dr. Henrique. Fazer implante dói? Como que eu faço um implante? Vamos lá, excelente pergunta, Mônica. Muitas pessoas a gente vê que tem receio em fazer o implante dentário porque ela pensa que é algo doloroso, que vai colocar algo nela, então aquilo vai ser invasivo, vai ser traumático. E pelo contrário, tá? É um procedimento muito tranquilo, hoje bastante previsível. Ela se assemelha a uma extração tranquila de dente. Então a quantidade de anestésica, inclusive, para fazer um implante, muitas vezes é menor do que para a remoção de um dente. É menor, muitas vezes, do que fazer um canal de um dente. E é um procedimento até mais rápido do que dependendo de muitos procedimentos da odontologia. Às vezes fazer um canal é muito mais demorado do que fazer um implante. Dependendo da restauração, tem restauração que é muito mais demorado do que a realização de um implante. Então, fazer a cirurgia de implante é um procedimento tranquilo, é rápido, a anestesia é uma anestesia local, uma quantidade pequena, já é suficiente para estar realizando o procedimento de implante. Então, se você tem vontade de fazer o implante, pode fazer e despreocupado, que vai ser bem tranquilo e indolor. Tá vendo, gente? Não dói, não dói. Mas eu quero saber da doutora Luana. Doutora Luana, obrigada pela presença, tá? Dá para fazer implante em todos os dentes? Todos da boca? Quando se perde um dente, se dá para fazer implante? Geralmente sim. Em regiões quando se perde dente há muito tempo, que tem uma remodelação óssea, a gente faz uma consulta, verifica como que está aquela área que vai receber aquele implante, Mas geralmente sim, dá para fazer em todas as áreas. Então, não existe então essa questão de fazer implante só na parte superior e deixar a inferior com prótese. Isso aí é uma escolha do paciente, porque dá para fazer então. Dá para a gente alterar, dá para a gente fazer uma primeira etapa e depois realizar uma outra. O ideal hoje é colocar implantes, Quando perde um dente, essa reabilitação com implantes, ela dá mais segurança para o paciente, dá mais autoestima, Porque antigamente se desgastava dentes vizinhos para colocar um dente que faltasse. Então a gente não desgasta mais dentes, a gente tenta recuperar aquela área que está perdida. E o implante hoje, sem dúvida, é a melhor opção. E complementando isso, eu posso colocar aqui, quando a pessoa perde um dente, a gente pega e faz o implante daquele dente. Quando ela perde vários dentes, então muitas vezes você não tem que fazer, por exemplo, você perdeu todos os dentes da parte superior, você usa uma dentadura, a famosa dentadura. Então quer dizer que você vai ter que fazer um implante para cada dente que você perdeu? Não. Para esses casos em específico, Mônica, é possível muitas vezes a gente distribuir alguns implantes e esses implantes segurarem um conjunto de dentes. Então, assim, às vezes você não tem que fazer 12, 14 implantes ali na parte superior. Você distribui alguns e ele vai segurar esse conjunto de dentes, tanto na parte superior quanto inferior. Tem casos de pacientes que eles às vezes usam dentadura em cima e embaixo, só que eles sentem mais desconforto muitas vezes com a inferior, porque falam que a inferior não dá muita estabilidade, não dá muita firmeza. Aí muitas vezes a gente faz na parte inferior, essa pessoa vê como é que é o processo, vê que é tranquilo, acaba que ela empolga e quer fazer a parte superior também, porque na parte superior você vai eliminar aquele céu da boca, a pessoa vai ter aquela sensação de mais segurança, de poder sorrir, de poder falar, de poder ter aquela firmeza tanto na mastigação, quanto também na parte estética, de poder ter os dentes, sentir que aquilo está fixo na boca, Nossa, doutor Henrique, eu imaginava que quando fosse para fazer implante, por exemplo, as pessoas que têm perdas totais, geralmente são as pessoas mais
mais idosas, né? Não que seja uma regra. Eu imaginava que era dente a dente, que não teria essa prótese, essa firmeza, né? Então, pessoal, ó, já vai doer menos, já vai ser mais tranquilo, porque não será de todos os dentes. E, doutor Henrique, vamos supor que o paciente tenha que fazer o implante de 4, 5 dentes. Faz a cirurgia toda de uma vez ou faz parcial? É dente a dente? Ou é a escolha do paciente? Ou é depende da sua avaliação? É muito importante, excelente pergunta, Mônica. É muito importante o relacionamento profissional-paciente, para o profissional conversar com o paciente e ver como é que é o grau de ansiedade desse paciente, como é que é a relação dele com a odontologia no geral. Porque em si dá para fazer esses 4 implantes, como eu mencionei numa das perguntas, se é uma cirurgia tranquila, ela é tranquila. Então você anestesia a região e realiza o processo, dá para fazer tranquilamente. Mas vamos colocar que a gente esteja fazendo um paciente que tenha trauma de dentista e que tenha muita insegurança. E às vezes a queixa principal dele é aquele dente da frente que ele perdeu. E naquele momento ele quer fazer aquele da frente e um outro do lado. A gente pode fazer, em um segundo momento, fazer os 2 posteriores. Mas dá para fazer tranquilamente os 4 implantes. Mas aí é importante ter o lado da empatia, o profissional conversar com o paciente, alinhar, explicar como é que vai ser a cirurgia e aí sim programar, em particular com aquele caso em específico. Passa rápido, né, gente? O nosso bloco, já terminamos o primeiro bloco e vamos com os nossos parceiros, inclusive a Unimed também, né, que trabalha na parte odontológica, e a Unimed Goiânia, cuidar de você é o plano. Bandeira Odontologia Especializada também, com o Dr. Carlos, que é nosso parceiro aqui, o nosso odontólogo aqui, parceiro, que atende lá na Avenida Deputado Jamel Cecílio, lá no edifícios New Business Style, no Jardim Goiás. Se você quiser marcar alguma coisa com o Dr. Carlos, é no 3281-0647. E a Águas do Bem, água mineral alcalina Levite. Tratamento de doenças como diabetes, câncer, coração, ela é um excelente antioxidante. Se você quiser pedir a Águas do Bem, você liga para o 3255-9626 ou 98452-1234. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Nossa, agora eu falei antioxidante certo. Boa noite novamente. Estamos aqui hoje no programa Opinião em Debate, falando sobre implantes. E estamos aqui com os profissionais, doutor Henrique Taniguchi e a doutora Luana Mota. Luana Mota mesmo, né, doutora Luana? Mota. Tá vendo? Meu cérebro ele tá funcionando bem, não estou precisando de cola mais. Aí, Carlão, tá vendo? Tá ficando bom, viu? Doutora, a senhora começou a falar no bloco anterior um pouquinho sobre a perda óssea, né? Que é um problema. E idade, que gostaria que a senhora pincelasse isso para a gente. Existe uma idade limite para fazer o implante? Como é que é essa questão da perda óssea? Então, não existe uma idade limite, né? A gente não pode classificar de tanto a tanta idade. A partir dos 18, né, onde há aquela maturidade óssea, já pode sim colocar-se um implante. Quando se perde dentes ou por algum motivo teve que ser removido ou não nascer um dente em alguma região, aquela parte óssea ela acaba sendo remodelada de alguma forma. Então a gente faz uma avaliação clínica, radiográfica, exames de tomografia, né? Entende como que está aquela região e sim, vê se realmente precisa colocar, né? Fazer essa regeneração óssea, colocar esse enxerto ou não. Em muitos casos o paciente ainda consegue manter aquela área, mesmo edêntula, mesmo tendo perdido dente há algum tempo, às vezes não precisa também do enxerto, né? Então tudo à base de realmente uma boa avaliação clínica e de exames, né, de imagem. Ah, com certeza. Mas a idade, temos pacientes de 90 anos fazendo implante, né? Essa questão da idade, ela é muito relacionada à questão da avaliação, né? Com certeza. Então, às vezes, pode acontecer, então,
Não estou afirmando, estou te perguntando. Mas pode acontecer, por exemplo, de às vezes uma pessoa mais jovem ter mais perda do que uma mais velha? Exatamente. Tem alguns casos na clínica que a gente recebe, imagina, paciente com 70, 50 anos, perdeu dentes há 10 anos, e às vezes, dependendo da área, mandíbula, por exemplo, né? Se a gente tem alguma dúvida no exame clínico a gente consegue observar esse volume, mas confirma-se em imagens. E existem as possibilidades dessa regeneração. Então, cada caso é um caso. Pacientes jovens... Tudo avaliado. Mas, é verdade. Doutor Henrique, nessa mesma linha, o paciente, às vezes, ele não tem perda óssea, mas ele usa a famosa dentadura, né, há muito tempo. Mesmo assim, ele pode fazer o implante, mesmo ele tendo muito tempo de prótese? Pode fazer sim. Isso está muito ligado ao que a doutora Luana acabou de mencionar. É muito importante a gente avaliar como está toda essa estrutura óssea remanescente. Tem casos do paciente ter removido os dentes há 20, 30 anos, mas ele ainda tem uma condição óssea mantida que é suficiente para a realização do implante. Agora tem casos que há toda uma remodelação óssea, uma reabsorção óssea, e aí a gente tem que fazer a regeneração, né, fazer os enxertos ósseos para conseguir realizar esse implante. Então a gente tem que avaliar, voltando um pouco à pergunta, a gente tem pacientes que têm 90 anos de idade, mais de 90 anos de idade, que vai lá fazer o implante, às vezes ele está com uma condição óssea melhor do que um de 70. Mas tem que avaliar, vale a pena fazer? Vale, porque aí a pessoa fica livre dessa dentadura, dessa prótese. A gente menciona muito e já aconteceu casos até interessantes no consultório. Eu lembro que eu já tive um paciente que a filha deu de presente de aniversário de 90 anos para o pai os implantes, porque ela falou assim: pai, o que você tem de mais importante hoje na vida? Não é sua saúde, não é você mastigar bem, não é você se sentir bem. O que adianta nessa idade da sua vida eu te dar uma televisão nova, uma geladeira nova, um fogão novo, um sofá novo, sendo que você não está mastigando bem? Então hoje muitas pessoas que têm mais de 70 anos que usam prótese, procuram fazer esses implantes para voltar a ter a segurança de mastigar e, consequentemente, ele melhora até a sua autoestima. Que ele se sente, como se tivesse dado um plus no rejuvenescimento dele. Porque você coloca dentes novos, com a estética mais bonita. Nossa, tem vários e vários casos assim de pacientes que eles falam: nossa, minha vida melhorou assim infinitamente depois que eu fiquei livre de uma prótese que eu utilizava. Até porque a prótese, ela incomoda, ela sai, né? O implante, ele tá ali para sempre. Para sempre, doutor Henrique? É para sempre? Olha, vamos lá. O implante, a tendência é que ele dure para o resto da sua vida, o implante em si. A prótese, que é o dente que vai preso nesse implante, ela vai ter desgaste com o tempo, né? Então vai se desgastar de acordo com corantes, de acordo com hábitos que você tem de mastigação, às vezes de ranger os dentes. Esse implante também tem que ter certos cuidados, porque como o dente, você tem capacidade de perder osso em volta do dente, você também tem capacidade de perder osso em volta daquele implante. Então tem que ter cuidado com a higiene, com a manutenção correta, para que ele possa ter a maior longevidade possível. E, doutora Luana, às vezes a pessoa não perdeu o dente ainda, mas ela tem um dente lá que está incomodando ela, que não está muito saudável. Ela pode fazer a extração, né? Ela pode fazer a extração e colocar o implante? Sim, pode. Como eu disse, né, a gente parece que volta na mesma... avaliação. É importantíssimo. Então, diante daquele dente, a última instância seria o implante, né? Muitas vezes a gente tem um tratamento de canal a ser feito. Nós somos muito conservadores na clínica, a gente tenta ao máximo manter dentes, mas a partir do momento que aquele dente está realmente condenado e a gente tem essa avaliação óssea, a possibilidade de remoção e instalação de implante imediata é muito alta. Certo. A gente vê muito, né, as pessoas em relação à questão de qualquer cirurgia, né? Qualquer cirurgia, porque é uma cirurgia, falar do pós-operatório do implante. Esse pós-operatório, ele é muito dolorido, doutor Henrique? Tem algum cuidado específico?
O pós-operatório está muito ligado a como foi a cirurgia e quantos implantes foram feitos. Às vezes a cirurgia de realização de um implante, basicamente, é um pós-operatório bem tranquilo, porque você removeu o dente, colocou o implante imediato, é um procedimento rápido, tranquilo. Ele ficando um pouco de repouso ali, os 2 primeiros dias pós-cirurgia, basicamente seria isso. A gente pede evitar esforços físicos maiores por uma semana, mas em si é bem tranquilo. Agora, se o paciente fez uma cirurgia de colocação de 5 implantes, de 6 implantes, de enxertos, que muitas vezes a gente consegue fazer uma cirurgia combinada. Naquele caso do paciente que perdeu todos os dentes, que ele tem que fazer os implantes e tem como fazer naquela situação específica, muitas vezes implante e um enxerto. Então, aí já se torna uma cirurgia mais extensa. E aí, o pós-operatório, a gente já pede, olha, a gente quer aí uns 3 dias de um repouso mais absoluto, uma semana evitando atividades físicas mais intensas, ficar o mais quieto para você ter uma boa recuperação. Mas bem medicado e seguindo as orientações, é para ter um pós-operatório confortável. Em si é confortável. Então, novamente, depende também do tipo de cirurgia, né, da forma como vai ser feita. E a gente está terminando esse segundo bloco e com nosso parceiro Credijur, a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados de Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários com maior eficiência e menores custos. O telefone da Credijur é o 3216-0102. E o complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. Ele é a escolha certa para administrar a conta corrente da sua empresa. Afinal, nela você também é dono e participa dos resultados. Procure uma agência do complexo Cicobi e se informe. Pessoal, vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com o programa Opinião em Debate. Hoje estamos aqui com dentistas renomados falando sobre implante. Sua dúvida, se dói, se não dói. E eu vou fazer uma pergunta agora para a doutora Luana, que é uma pergunta bem perspicaz em relação às pessoas que têm vontade de fazer o implante. Quem tem diabetes e pressão alta pode fazer essa cirurgia? Pode. Pode sim. Nós temos inúmeros pacientes que têm, né, o diabetes, que estão controlados, né, diante da medicação de origem, né, e pressão alta também. Então, se o paciente está dentro do seu controle, né, médico, pode sim fazer os seus implantes com tranquilidade. É porque realmente as pessoas têm muita dúvida, né? Vou sangrar mais, ou a anestesia pode me dar um pico de pressão, né? Então, aí pessoal, é bem tranquilo, né? Como o doutor Henrique já tinha falado antes em relação à dor. E também você que tem diabetes, pressão alta, não vai ter problema nenhum. Você vai ser avaliado e dentro dessa avaliação, os profissionais vão poder indicar a forma correta. E doutor Henrique, rejeição, porque é algo novo, é um corpo estranho, né? Como é que é essa questão da rejeição do implante? Vou complementar ainda naquele gancho do que vocês perguntaram sobre diabético e pressão alta. Um papel que nós, profissionais, temos muito é assim, a gente vê se está tudo estável, muitas vezes a gente faz um encaminhamento, né, para o médico de acompanhamento do paciente e pede o risco cirúrgico, pede autorização, porque às vezes aquele paciente toma uma medicação para pressão e aí o médico que vai autorizar, olha, pode suspender, não pode suspender. Nesse caso, esse paciente é totalmente dependente, então ele tem que continuar com a medicação. Então, nesse momento, existe um diálogo muito grande entre o dentista e o médico que acompanha esse paciente. O médico liberando, o paciente, a gente pode realizar o procedimento. Voltando agora na sua pergunta. Rejeição. Rejeição é um ditado popular, tá, Mônica? E a gente escuta muito, tem muitos pacientes que chegam no consultório e perguntam, doutor, e como é que é essa rejeição? Tem chance de dar rejeição? Já ouvi falar sobre isso. Gente, o organismo não rejeita um material biocompatível a você. O titânio é biocompatível ao nosso organismo. Então, próteses já são feitas de titânio no nosso corpo.
e existe uma prótese, que é o implante dentário, que ela foi trabalhada e desenvolvida para ser colocada na boca. Então, o que acontece é que em 3% dos casos, a média mundial, ao invés do implante grudar no osso, aconteceu o que a gente chama de osseointegração, aconteceu uma formação de fibras, fibroses ali, e aí não houve a osseointegração. Isso é raro de acontecer, em menos de 3% dos casos, a gente remove esse implante, cureta essa região, tá? E depois realiza esse implante novamente. Então, assim, não é motivo de você não fazer, tá? Então, o implante é biocompatível, pode fazer, o índice de insucesso é muito pequeno. Doutora Luana, sobre qualidade, né? Material utilizado, porque o dente não é um dente verdadeiro, é um material, ou não é? Sim. Ele muda a qualidade dependendo do preço ou sempre é o mesmo material utilizado? Questão de cor, quando a gente bebe o café, né, Carlão? A gente bebe o café, um vinho, alguma coisa, modifica a cor. Como é que funciona essa parte? Existem alguns materiais, né, odontológicos que eles estão ali em determinada indicação. A gente trabalha com implantes e a prótese final, ela deve ser de porcelana. Então, antes daquela prótese de porcelana, pode ser usado um provisório que sim, que mancha, né, que recebe esse pigmento de fatores extrínsecos, né, de comida ali, vinho e tudo, mas seria um provisório. A porcelana em si, ela tem uma camada vítrea por fora, então ela acaba protegendo essa pigmentação. De certa forma, hoje ela é o melhor material para se fazer, né? Colocando o dente final ali do implante. Então, ela barra essa questão da cor e pode tomar o café normal, o vinho normal. A maioria das vezes, sim. Tá certo. Doutor Henrique, uma preocupação que eu tenho hoje é que a gente vê uma moda, né? As lentes, as facetas, e às vezes a gente vê pessoas, pacientes, que às vezes tem o dente perfeito e tá lixando aquele dente, fazendo aquele dente ficar pequenininho ali, para colocar a faceta para entrar na moda. Vocês já estudaram isso para o futuro? Já tem uma previsão se esse dente no futuro pode vir a se perder? Como que funciona essa questão de lixar esse dente hoje? Vamos lá. E está muito ligado essa parte da faceta com o implante, que hoje muitas vezes o paciente vai fazer um implante de um dente da frente e quer também fazer um trabalho estético nos dentes vizinhos. Eu sempre menciono que a lente de contato, o trabalho estético, ele veio somar para a odontologia. Hoje os pacientes vão no consultório não só porque tem uma cárie, às vezes é para melhorar uma estética. Só que tem as indicações, Mônica. Então, assim, o que eu posso falar que tem os casos que realmente o dente está num tamanho, num formato que não está adequado, e aí tem que fazer um leve desgaste pequeno para estar colocando uma lente, né, de contato, né, as facetas de porcelana, para melhorar aquela estética. Agora, quando você mencionou assim, as pessoas estão fazendo isso de maneira aleatória, é muito importante você verificar se seu caso você necessita de fazer. Às vezes você necessita de colocar um aparelho ortodôntico, alinhe o dente antes. Às vezes tem cirurgias gengivais que você remove um pouquinho da gengiva e já aumenta o tamanho do seu dente um pouquinho. E às vezes você não necessita fazer a lente de contato, entendeu? Então assim, desgastar um dente, mexer num dente totalmente saudável, tem que ser algo muito bem planejado e pensado antes, tá? É lógico que tem uns casos de pacientes que já mexeram nos dentes, que já tem resinas, já tem coroas. Nesses casos, sim, você está melhorando uma estética que já tem, mas realmente é muito importante. E Goiânia, felizmente, Goiânia não, o Brasil é uma referência em odontologia. Gente do mundo inteiro vem, Goiás também, olha, Goiás no cenário brasileiro é uma referência nacional. Então, assim, é importante você procurar um profissional que você sinta muita segurança, questione, pergunte, sabe? Tire todas as suas dúvidas antes de fazer aquilo que de certo modo, algo que você está adotando para frente. Você não tem como voltar. Então, pense bem, questione, porque se seu caso for realmente indicado, faça, você vai ficar feliz. Agora, será que não teria uma outra alternativa? Por isso que é importante você procurar profissionais que te passam essa segurança. E, doutora Luana, a gente está falando de faceta, né, de lente.
nós leigos nessa área, a gente não sabe a diferença. Se você quiser explicar para a gente vai achar bom. Mas levemente, ela substitui o implante, essas lentes, essas facetas ou não? Não, são coisas distintas. Lente e faceta tem a diferença mais em preparo, espessura, profundidade. Às vezes a lente um pouco mais fininha, a faceta um pouco mais grossa, nomenclatura, né, Henrique? É mais nomenclatura, porque assim, a lente porque é uma pequena camada, sabe? Mas toda lente é uma faceta, exatamente. Entendeu? É porque assim, se você falar que tudo é faceta, tá tudo bem. É porque a lente, você fez um pequeno desgaste do dente. Tem autores que colocam tudo como facetas cerâmicas, facetas de porcelana, e tem autores que adotam essa pequena diferença, mas é uma pequena camadinha de porcelana que é usada para colocar sobre um dente, né? E não é usado isso em implante. Implante já é uma coroa sobre implante. Entendi. Olha aí, gente, daqui a pouco tá todo mundo especialista em dente, em implante, em faceta, e não vamos sair fazendo faceta por aí não, hein? A gente está terminando esse terceiro bloco e daqui a pouco a gente volta com mais informações para vocês. Voltamos para o quarto bloco e último. Passa bem rapidinho, né, gente? Nosso programa Opinião em Debate. Estamos aqui falando de implantes. E eu vou perguntar aos nossos queridos profissionais aqui que estão tirando todas as nossas dúvidas. Como é a manutenção do implante e se dá para fazer esse implante dormindo? Boa, excelente pergunta. Sim, a manutenção, ela tem que ocorrer. Não é porque você removeu um dente ou colocou um implante que ele não possa vir a dar algum problema, ou inflamação gengival. Então, a gente sempre recomenda que faça visitas recorrentes, a cada 6 meses, no máximo dentro de 1 ano, assim como os outros dentes precisam de uma consulta, de uma limpeza, de uma raspagem, verificar como que está essa saúde gengival em volta do implante, ele precisa ter esses cuidados sempre, né? E dá para fazer dormindo sim, para aquelas pessoas que têm uma resistência, trauma, sentem algum desconforto, né? Hoje o procedimento, ele com certeza fica muito mais tranquilo. O paciente, nós contratamos, né? Temos na equipe um médico que vai até a clínica, faz a sedação endovenosa e ele dorme, né? Tem aquela sedação consciente, não é uma anestesia geral, é um soninho, é a mesma que acontece nas endoscopias, né? É a mesma coisa. Terminou a cirurgia, o paciente sai caminhando, conversando, não lembra daquele momento, né? Que às vezes é difícil, eu entendo, nós temos muitos pacientes que fazem isso dormindo, sim, é muito tranquilo. Então, doutor Henrique, é o seguinte, eu posso ir lá, quem tem crise de ansiedade, que não aguenta ficar com a boca aberta há muito tempo, pode ir lá no consultório e dormir durante o procedimento, pode. Então. Excelente, porque assim, Mônica, tem muitas pessoas que têm medo de dentista. É uma coisa que às vezes afetou ele na adolescência, na infância. Às vezes ele morava numa cidade do interior e tinha apenas um único dentista. E esse dentista às vezes era um profissional mais sério, mais fechado. E aí ele teve um trauma ali na adolescência e ele criou a imagem que dentista era algo que não dava tanto cuidado para o paciente. E aí eu já tive vários casos de pacientes chegarem lá e falar: olha, doutor, eu não tenho medo de ninguém. Tenho medo de nada, mas de dentista eu tenho medo. Então você poder realizar esse procedimento sedado, sabendo que você vai ter amnésia do procedimento, é um procedimento tranquilo, depois da sedação você fica ali um pouquinho, logo já tem possibilidade de estar indo embora para sua casa, você não tem que ir para um hospital, fazer internado. Então isso gera um conforto, tanto para o paciente quanto para o profissional. E pegando o gancho que a Luana falou, que a doutora Luana falou a respeito da manutenção, eu sempre gosto de fazer analogias. Eu falo assim, se a gente compra um carro, a gente não tem que dar manutenção no carro? Tem, você tem que trocar o óleo. Se comprar o carro zero, se você não trocar o óleo e fizer a manutenção no tempo, você perde a garantia do carro. Se você compra o carro seminovo, mais ainda você quer saber quanto que foi feita a última manutenção.
Só que a gente, às vezes, esquece de fazer as nossas manutenções. Então é muito importante. Eu sempre falo, a gente não tem que ir no cardiologista depois que a gente infartar. A gente tem que ir antes para nunca infartar. Então a gente tem que ir no dentista para acompanhar um implante, a gente tem que ir para acompanhar o dente, para nunca perder o dente. Esse implante, às vezes você está mordendo de um jeito hoje, daqui a um ano você está mordendo de uma maneira diferente, você está passando por uma ansiedade, você está forçando uma região mais do que você forçava a outra, e às vezes a falta de manutenção pode gerar um problema naquele implante. E se você vai periodicamente, a cada 6 meses ou uma vez por ano, a gente consegue ver aquele problema, se está acontecendo, de uma maneira precoce, e a gente consegue resolver. Então, coloque o seu dentista como algo que é necessário você sempre ir rotineiramente, para que ele sempre te acompanhe pela sua vida, para que você nunca tenha problemas nos seus dentes, para que você sempre cuide cada vez melhor do seu sorriso. Esse último bloco, doutores, a gente sempre pede para que vocês façam as considerações finais, falem para as pessoas de casa o que realmente ficou faltando nas perguntas, né? E o espaço está aberto, doutora Luana, doutor Henrique, para isso. E vamos começar. Pérez, doutora Luana, muito obrigada desde já, tá? Pela sua presença e pela sua colaboração com tanta informação boa aqui para nós. Obrigada, eu agradeço, Mônica, espero ter colaborado de alguma forma. A gente se coloca à inteira disposição para fazer uma consulta, né? Conversarmos mais pessoalmente sobre implantes. E uma coisa que eu sempre ouço assim no consultório é: doutora, se eu soubesse que era assim eu tinha feito antes. Então acho que é importante ter esse amor próprio, busca resolver esses problemas dentários, falta de dentes, implantes é uma coisa maravilhosa que vai resolver bastante, né? Função, estética, autoestima, então só vem a somar. E aí, doutor Henrique, agora tá contigo, a bola é sua agora. Eu coloco que o implante ele veio para ser a nossa terceira dentição. A gente tem o dente de leite, o dente permanente, só que quando a gente perde o dente permanente, a tecnologia, a evolução proporcionou isso para a gente, até porque as pessoas estão vivendo mais, então elas estão querendo ter mais qualidade de vida, e mastigar e se sentir bem é fundamental. Pegando o gancho que a doutora Luana falou, eu vou colocar um ponto também muito importante que eu escuto demais, é assim: doutor, cuidei dos outros, esqueci de cuidar de mim. Então assim, o ontem a gente não tem, o amanhã é incerto. Vá hoje ao profissional da sua confiança, vai cuidar de você, sabe? O melhor investimento que você faz é na sua saúde, no seu bem-estar. E se você está bem e feliz com o seu dente, você vai sorrir mais. Olha só, sorrir mais vai te deixar mais feliz, mais alegre, tá? E é bom para você e para quem está perto de você. E a gente gosta de mostrar aquilo que a gente se sente bem. Então, se você não está 100% feliz com o seu sorriso, invista no seu sorriso, invista na sua saúde bucal, que só você vai sair ganhando, tá? Vale muito a pena. E doutor Henrique e a doutora Luana são da mesma equipe, né, da mesma clínica. E eu gostaria que o doutor Henrique deixasse o endereço e o telefone, doutor, da clínica, caso alguém queira procurar essa equipe maravilhosa. Vai ser um prazer poder te ajudar, poder escutar você. Nós estamos no Centro de Cirurgia Oral, no CCO, no Centro de Cirurgia Oral, no setor Marista, na Avenida Mutirão, de frente à Hyundai, uma quadra abaixo do Orion. E lá tem estacionamento próprio, bem amplo, lá para 10 carros, então é um prazer estar recebendo você, para gente, o que a gente puder fazer para transformar seu sorriso e fazer você mastigar e sorrir cada vez melhor, vai ser um grande prazer. Pessoal, a saúde realmente começa pela boca, não somente o sorriso, mas toda a saúde, até quando a gente vai comer, até a questão da dentição. Então, aqui hoje a gente não tiramos todas as dúvidas, tiramos parcialmente, e eu gostaria que vocês procurassem ser felizes, procurar se gostar, né? Gostar, o autocuidado, é isso que vale a pena realmente na vida. E eu fico aqui hoje, nessa noite, né, de quinta-feira, e com meu agradecimento de coração à doutora Luana e ao doutor Henrique Taniguchi, que vieram disponibilizar tempo para falar com você aí de casa sobre esse assunto.
E é importante ressaltar que muitas vezes, às vezes você não tem condição financeira para fazer isso, mas existem outros métodos, outros lugares, existem implantes públicos que podem ser feitos também. Gente, uma boa noite, uma ótima finalzinho de quinta-feira aí para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.